Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2026. 13 de maio, eu sempre gosto de lembrar dessa data, porque no dia 13 de maio de 1991, 35 anos atrás, eu já estou me sentindo um velhote já, o Guarani ganhou nos pênaltis do Curitiba, naquela noite no Brinco de Ouro, e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro depois de cair em 89, não subiu em 90, subiu em 91. O Guarani perdeu de 1-0 lá em Curitiba, gol no finalzinho do segundo tempo, gol de cabeça. Aí no Brinco de Ouro fez 1-0, levou a decisão para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Perdeu um pênalti, né, com o zagueiro Pereira, quando o jogo estava 0-0, depois o próprio Pereira fez 1-0. E nos pênaltis o Guarani conseguiu o acesso. Gol do Edson Abobrão. Quem diria, hein? O jogador fez uma grande carreira pela Ponte, subiu o Guarani. Aquele jogo também teve a polêmica do gol anulado, né? Do Chicão do Curitiba. Um jogo de várias nuances nos bastidores, uma campanha que o Guarani fez muita força para não subir. Sofreu. Foi um negócio, se fosse nos dias de hoje, dava um filme. Tamanhas foram as superações contra Noroeste, contra Botafogo de Ribeirão, nas fases anteriores, os mata-matas anteriores, a própria classificação também. Enfim, até uma campanha para a gente contar um dia aqui no BugriCast. Você estava no Brinco de Ouro naquela noite? Os vídeos estão amplamente disponíveis no YouTube. Eu estava com meu avô nas sociais. Eu, na época, tinha 7 anos. Que loucura, hein? Enfim, Bom Dia Guarani de hoje. Manda um abraço, primeiro de tudo, pro Gabriel Medina. Não é o surfista, mas é o filho do Eduardo Medina, um grande bugrino, meu amigo, mandou uma mensagem ontem. Aliás, nosso Bom Dia Guarani atrasou, foi sair de noite, virou um Boa Noite Guarani. Eu recebi a mensagem ao longo do dia do filho do Medina, do Gabriel, falando: eu achei que fosse ver um Bom Dia Guarani hoje, falando do 5-0. Pois é, horas depois, minutos depois, ele saiu. Se você não viu, corre lá para ver o de ontem e aproveita para ver esse aqui também. Olha, não tem sentimento melhor, né, por parte da torcida do Guarani depois dessa vitória por 5-0 sobre o Maringá. Não tem uma crítica, não tem como o clima mudou, né, gente? Como esse ambiente de paz, como eu disse no programa de ontem, o Guarani passou muito perto de um reset gigantesco se ele não ganhasse do Santa Cruz. O Hélio Cizenando pressionado, elenco pressionado, diretoria pressionada, futebol abaixo do esperado. E aquele gol talvez tenha dado um pouco de alento e paz para o time trabalhar. Mais uma semana. E aí na semana seguinte a gente viu o resultado 5-0. Não quer dizer que o Guarani vai subir, já subiu, vai classificar, mas talvez se não tivesse ganho do Santa Cruz, a gente estava aqui discutindo outras coisas. Por isso que é importante, né, a gente entender como a paz ajuda um time de futebol a sobreviver, um time de futebol a ter sequência, a conseguir respirar, ter resultado. E agora não tem um bugrino, não tem uma pessoa que não vê o momento positivo pelo qual passa o clube, né? São 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. O time está em 4º lugar, a 2 pontos do líder e com um jogo em casa para fazer no domingo contra o Ituano. Então, o momento é diferente e talvez o tema do Bom Dia Guarani hoje seja esse, né? O que a gente pode fazer de aqui até domingo para continuar com esse bom momento? Será que uma mobilização maior para o jogo contra o Ituano no domingo? Será que a gente começar a rever um pouco a nossa postura de reclamar de tudo
e mais um pouco? Será que é começar a dar moral para aqueles jogadores que a gente criticou demais? Cachoeira, o próprio Maranhão, o próprio Hélio Cizenando, por que não, técnico? Ou será que é tudo isso ao mesmo tempo, né? E a gente começar a falar, puxa vida, tá na hora de pensar numa mobilização, tá na hora de pensar numa arrancada. É cedo ainda, né? Só foi um terço do campeonato, são 19 rodadas, só foram 6 jogos. Mas o Guarani já tem 12 pontos, teoricamente, muito perto da metade dos pontos, ainda faltando 2/3 para o campeonato andar. E isso perdendo ponto para Itabaiana, perdendo ponto para Maranhão, para o reserva da Ferroviária. O Guarani já está com praticamente metade dos pontos necessários para se classificar. Talvez agora seja aquele momento do empurrão, das vozes que antes xingavam começarem a apoiar. E a gente começar de novo a tentar ver o lado bom das coisas. Porque quando a gente vê o lado bom das coisas, principalmente nas avaliações, né? A gente também dá moral para aqueles caras que a gente avalia fazerem um futebol melhor. Então, vamos refletir ao longo da semana o que a gente pode fazer para abraçar e empurrar um pouco mais o time. O que a gente pode fazer para ter uma postura menos clientelista, né? Eu pago, eu quero o melhor. Se não é o melhor, eu protesto. Como se fosse um negócio comercial, como se futebol fosse uma coisa comercial. Futebol é uma coisa de paixão, que a gente torce e deveria torcer mesmo perdendo. E ultimamente não é assim que as coisas têm sido. Tomara que essa vitória ajude a melhorar ainda mais o clima do clube também, fora dele. Semana também para a gente entender, né, como é que vai ficar a situação clínica dos jogadores. O William Farias é com uma questão no joelho, o Emerson, não sei se já está recuperado da questão muscular, parece que foi menos grave. E também o Dentinho, hein? O Dentinho gosta de um departamento médico, estava entregue de novo ao departamento médico. Vamos ver se está disponível para domingo. Agora, uma coisa que me chamou demais a atenção, não sei se vocês perceberam, no jogo contra o Maringá, é que o Ian foi o lateral titular. O Guarani não divulgou nenhum relatório de departamento médico a respeito do Inayan, nem do Rian, os outros 2 laterais direitos que o Guarani tem. Será que eles estavam em condições e o técnico optou por não usar os 2 de reserva? E o Guarani foi para Maringá sem lateral direito reserva no banco? Será que eles estão machucados e o Guarani esqueceu de avisar? Enfim, fica aqui a dúvida, porque isso me chamou a atenção dentre os relacionados para o jogo. Outro que não foi o Kevin, né? Talvez tenha sido escolha do técnico, porque o Rafael Freitas ficou no banco. O que importa é que parece que o Hélio Cizenando está ganhando mais opções, está ficando perto da força máxima do elenco, né? O único que segue completamente fora é o Igor Pereira, rompeu os ligamentos do joelho em janeiro, fez a cirurgia, já deve estar aí no 3º mês de recuperação, 4º talvez, e fica ali possivelmente à disposição só para a reta final do mata-mata. Mata-mata não, da fase de grupos do acesso. Lá para final de setembro, começo de outubro, e olhe lá. O resto acho que estão todos aí em condições nada graves, né? Para algum momento se juntarem ao restante do grupo. Isso é bom para o técnico ter mais opções, ainda que eu não goste muito desse elenco de 36 jogadores. Mas agora não é hora de não gostar de nada, agora é hora do apoio mais uma vez. E é hora de continuar trazendo paz para esse elenco. Fechou? Boa quarta-feira para todos. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre o Guarani, sempre se perguntando onde está a SAF do Guarani.